Olá, eu sou a professora Tânia Regina Rossi. Nós vamos para a nossa aula 30, vamos trabalhar a arte dos povos originários, parte 1. Não deixe de validar a sua frequência através do Classroom e você que assiste a aula para buscar as suas atividades conforme o cronograma da escola. Vamos ver o que nós aprendemos na aula anterior. Nós trabalhamos a arte africana, histórias em quadrinhos, esculturas, máscaras, influência na Europa do século XX, danças africanas e danças afro-brasileiras. O que temos hoje é contextualizar a arte no período pré-colombiano, os povos olmecas, maias e astecas, manifestações culturais, arquitetura, escultura e pinturas. Vamos começar a nossa aula entendendo o que são povos originários, que são povos aborígenes, octones, nativos e indígenas que viviam numa área geográfica antes da sua colonização por outro povo. Cultura está ligada à sua ancestralidade, povos indígenas literalmente, que são originários e nativos, os originários determinado país e local, e nativos abrange povos muito diferentes espalhados por todo o mundo. Vamos ver a arte pré-colombiana. Compreende por todas as manifestações artísticas feitas pelos povos mesoamericanos anterior à conquista da América Latina pelos espanhóis e portugueses. Elas são divididas em mesoamericanos e sul-americanos. Os mesoamericanos são os povos que vivem no México e os sul-americanos que são do sul da América. Nós vamos trabalhar com olmecas, que são uma civilização que existiu por volta dos anos 1100 a.C. a 200 depois de Cristo. Alguns pesquisadores consideram serem o primeiro povo a criar um código de escrita em todo o mundo ocidental. Arte em esculturas rústicas, grande força na sua expressividade. O primeiro código de sistema de escrita mesoamericanos, né, que é um bloco cascajal e tem 62 glifos, né? Essa é a primeira escrita. Depois nós temos um sistema de escrita também que eles utilizavam como loxsilábicos. Então, são os glifos que os maias usavam para o mês do ano, tá? Então, vocês podem observar que cada um tem uma característica. Aqui as esculturas que são conhecidas, né? Representações de cabeças humanas, que elas ficam num sítio arqueológico. Cabeça colossal número 1 de La Venta é um sítio arqueológico e a cabeça colossal número 1 de San Lorenzo é outro sítio arqueológico. Então, vocês podem comparar entre as duas imagens, tá? Que cada escultura dessa aqui, ela tem entre de 6 a 40 toneladas. E tem as mesmas características. Essa do lado esquerdo, a pedra é um pouco mais porosa, o olhar é um pouco mais fechado. Essas são as esculturas. Agora, vamos a um quiz. Qual o povo a criar um código de escrita considerado o primeiro do mundo ocidental? Vocês têm A. Astecas, Guarani, Olmecas, de Incas. Vamos lá para o nosso exercício que está bem fácil?
Vamos lá ver o que você respondeu. Se você respondeu a letra C, acertou. Vamos para os povos maias. O maior grupo de maias ocuparam a península de Yucatán, no México, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Esse aqui é o calendário maia do século 6 antes de Cristo. Teve uma história que o mundo ia acabar em 2012 por causa do calendário maia e isso não aconteceu. Dentro desse calendário, ele tem muitos glifos e é interessante que a leitura desse calendário, ele segue várias influências. Para a gente trabalhar isso em uma aula não daria, né? Vamos para a nossa aula. A escrita, logogramas, sinais silábicos de combinações, cerca de 700 glifos diferentes, tá? Então, esse aqui são os glifos maias, né? Que está no Museu do Sítio Palenque, no México. Observe os desenhos, né? Os glifos que são... E os maias, eles têm arquitetura, conhecida como monumental e milenar, feita com contribuição artística, e ela é dividida em templo e palácio, plataformas para cerimoniais, ritos religiosos e observatórios. Vamos analisar um templo em forma de pirâmide, erguida sobre patamares retangulares, e elas são as pirâmides escalonadas. Essas são as pirâmides cuculás, né, de Chichén Itzá, tá? Então vocês podem observar que são as formas quadrangulares e elas têm umas escadas e nessa parte aqui de cima é considerado o templo. Os maias, os palácios, a forma apenas um andar, base piramidal, concepção retangular e possui relevos, né? Podem observar que o templo fica aqui em cima. Esse aqui é um palácio uxmal, tá? Os palácios eram os governantes que moravam. As esculturas, conexão direta com a religião, característica como estilo naturalista, várias figuras humanas, materiais, pedras, madeira, gesso e as peças com a finalidade de embelezar os templos e palácios. Vamos analisar uma das esculturas, que é a Rainha de Uxmal, figura humana saindo da boca de uma serpente. Fez parte da decoração de um templo, tá? Então aqui a serpente, a boca e a rainha saindo, tá? Outro interessante dessa escultura, ela é do lado norte da estrela D de Quiringuá, que representa o El Rei, Kerlin Chantayopat, tá? Então vocês podem observar que é uma escultura bidimensional e tem os seus glifos ao seu redor também. Os maias também eram ricos nas pinturas de cerâmicas, então aqui tem algumas características no tom alaranjado e os seus desenhos. Eles também tinham a sua pintura em mural, né, utilizado de vários pigmentos, e era uma pintura de afresco das paredes de Bonampak. Então, vocês podem observar aqui os glifos também acompanhando, né? Vamos para um teste? A arquitetura dos maias é demonstrada em construções com as seguintes características: A. Templos e palácios. B. Mesquitas e igrejas. Vou dar um tempinho para vocês responderem, que está muito fácil. Vamos lá?
Vamos ver o que você respondeu, porque está muito fácil esse teste. A questão da letra A, templos e palácios. Vamos continuar com a nossa aula? Agora a gente vai fazer analisando obras. Analise as manifestações arquitetônicas a seguir e responda e crie um texto com base nas solicitações abaixo. Isso aqui é muito importante vocês anotarem para daí vocês fazerem a análise. Então, A. Cite as características e detalhes dessas manifestações. B. Descreva qual forma dessas manifestações. E depois você vai enviar para o seu professor. Copiaram rapidinho? Então agora eu vou passar a imagem para vocês analisarem. Então, vocês vão ter que analisar essa imagem, tanto na arquitetura, né? Quais são as características? O que ela representa para você, né? Para você, né? Mas use os recursos da aula que a gente trabalhou e viu, ok? Vamos lá fazer essa tarefa? Conseguiram fazer a análise das obras? Não esqueçam de enviar para o seu professor. Nós vamos trabalhar agora o outro povo, que é os astecas. Século XIV, principal cidade Tenochtitlan, atual cidade do México. Cobrança de imposto dos povos dominados, religião politeísta, sociedade hierarquizada, capital urbanizada, império formado no século XV. Os astecas tinham um código de escritas também, conhecida como proto-escrita, que são informações limitadas, a pictográfica, sistema primitivo, cenas figuradas, e a ideográfica, que são manifestações por desenhos. O que nós podemos tirar a conclusão, então? São informações limitadas, é um sistema de cenas figuradas e manifestações através desses desenhos, a sua escrita do povo asteca. Eles tinham também as pinturas produzidas na pele de animais, tecido de algodão, e eles fazem também um papel amate, que eles cozinham a casca de cáscaras de árvores, né? E fazem o tecido. Essa obra aqui, eles passam uma camada de um gesso bem fininho, né? E começam a fazer as suas pinturas. Vocês podem até observar que tem vários animais,
com tons coloridos em vermelho, amarelo, marrom, que é característica desse povo. Eles também são conhecidos pelas cerâmicas, uma tigela asteca para uso diário, feito no preto, laranja e desenho simples de flor no estilo 4 astecas. Então, vocês podem observar que são as formas simples, né? Mas é uma característica de uma cerâmica também. Outro estilo de cerâmica, policromática. Eu já expliquei para vocês o que é policromática. Poli são muitas cores, né? Cromática é as cores. Asteca, típica da região do Xula, né? Então, observem aqui a forma dos desenhos, né? Geométricos também, bastante trabalhados. Vamos entrar em esculturas, que também é uma característica muito importante. Ela é feita em pedra, madeira, ela é rígida e ela é simbolista. Vamos analisar uma escultura do guerreiro águia asteca. A classe dos guerreiros águias era uma das mais populares do Império Azteca. Então, aqui nessa escultura, vocês podem observar que ela é rígida, né? Ela tem um formato rígido. Essa escultura é feita em metal, né? Os pés de águia, a parte das asas, né? Como se fosse um guerreiro de águia, né? Vestido com uma parte. E a outra escultura, ela é muito conhecida, né? É a escultura Quatliqui, né? Ela se encontra no Museu Nacional de Antropologia. Essa escultura, ela tem uma história muito grande envolvida. Ela foi enterrada junto com o calendário maia. Ela foi descoberta junto e ela foi enterrada de novo, porque as pessoas achavam que ela era uma coisa do mal. E ela é a mãe de todos os deuses, tá? Vocês podem observar que ela tem braços dobrados, puxando contra os lados, né? Como se quisesse atacar, e mãos de garra, tá? É uma saia de cobras, tá? Ela tem um cinturão de cobra, a cabeça dela também é cobras, tá? E ela alimentava-se dos mortos, acreditava que ela se alimentava dos mortos, né? E ela foi representada sem uma cabeça, tá? Ela tem um outro contexto histórico que vale a pena dar uma pesquisada. E nós temos a arquitetura também, que são os templos com bases quadrangulares, escalonadas e sobrepostas, plataformas para sacrifício, onde é política e religiosa esses templos. Esse é um templo maior, né? É um sítio arqueológico, que ele tem 60 metros de altura, a base quadrangular, ela é escalonada, aqui é a praça de sacrifício e aqui, ó, é o templo onde eles utilizavam, tá? Outra imagem, respondendo a um quiz, os astecas ergueram imponentes templos piramidais e luxuosos palácios para o Império Absolutista. Qual foi esta cidade? A. Bogotá, B. Tenochtitã, C. Teotihuacan, D. Cairo. Vamos fazer esse exercício que está muito fácil? Um minutinho para vocês.
Vamos ver o que você respondeu, porque está muito fácil, né? É claro que é a questão B, Tenochtitlan. Vamos agora analisar um pouquinho essa obra, tá? Ela é canção e poesia. Ela é uma cerimônia de uma flor celebrada com 2 tambores, né? Chamado Teponazate, que está nesse primeiro plano, tá? E o El, que está no segundo plano, tá? Então, quando a gente vai analisar uma obra, a gente tem que conhecer o que está nesse primeiro plano e o que está no segundo plano. Isso aqui já é iniciação de música, dança, cantos, né? Já estava vindo com o povo asteca. Vamos exercitar? Escreva um texto em no mínimo 5 linhas sobre as diferenças artístico-culturais entre os povos maias e astecas. Depois você vai enviar ao seu professor. Vocês já aprenderam um pouquinho? Vamos lá fazer esse exercício? Vamos ver, não esqueçam de deixar de enviar ao seu professor. O que aprendemos hoje? Contextualizar a arte no período pré-colombiana, os povos, olmecas, maias e astecas, manifestações culturais, arquitetura, escultura e pintura. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos veremos na próxima.